No dia 31 de outubro, milhões de evangélicos ao redor do mundo comemoraram o Dia da Reforma Protestante. Antes, porém, eu gostaria que nós pudéssemos conceituar a ideia de reforma protestante. Quando nós falamos sobre reforma, é que já existia anteriormente uma forma. E essa forma, quando você vai olhar os primeiros anos do cristianismo, é onde a forma estava, onde a Bíblia Sagrada era o caminho e era a estrutura para que os cristãos prosseguissem. Essa forma foi adulterada. E, por haver esse adultério, no sentido da palavra, então houve uma reforma de se trazer a Bíblia para o centro da vida da igreja. E aí então é que nós podemos até aí responder sua pergunta. Porque o princípio da reforma protestante é porque existia por parte da igreja católica romana a ideia de que ela era condutora do saber e do conhecimento, e todo saber e conhecimento advinha da igreja católica. O Papa, ele continha todo o saber. E a Bíblia Sagrada era lida em latim e de costa para as pessoas. E diante disso, o monge Lutero toma essa iniciativa e percebe que isso não está certo. Ele era alemão, e aí, tomando essa iniciativa, ele faz o seguinte princípio: por que não pensar a Bíblia para todos? Por que não pensar a Bíblia, o homem interpretar a própria Bíblia? Então, e não a Bíblia vir interpretada só pelo Papa. Aí vem então a ideia de trazer uma reforma na Igreja Católica. Então, essa reforma acontece no âmbito religioso, mas que se propaga no âmbito político, cultural, social, de toda a sociedade, principalmente da Europa, e depois chegando até nós aqui. Em 1517, o monge Martinho Lutero pregou publicamente suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Seu apelo era por uma mudança nas práticas da Igreja Católica. Por isso, o ato ficou conhecido na história como Reforma Protestante. Essa iniciativa do monge ganhou grandes repercussões e sérias consequências por todo o continente europeu, que logo também se estenderia para o resto do mundo. A reforma gerou protestos e mortes e mudou para sempre os caminhos da igreja tradicional. O movimento reformista cristão, ocorrido no século XVI, trouxe entre as nações grandes transformações. 500 anos se passaram. Quais são os principais benefícios dessa mudança? Alex, eu posso dizer para você que são muitos, e graças a Deus que aconteceu a reforma protestante. Você pensar na questão da expressão livre, eu ter a liberdade de expressar meu pensamento, e no âmbito teológico, no âmbito religioso, você imagine que todo saber, como assim falei anteriormente, vinha da cabeça, do conhecimento, a interpretação bíblica unicamente que se tinha era do Papa. Na medida que veio a reforma, então agora o homem é livre para interpretar a Bíblia Sagrada conforme ele quer e entende, mediante a iluminação do Espírito Santo. Um outro benefício que nós podemos notar e perceber vem no âmbito do conhecimento, do saber, em que se diz a questão da cultura. A partir da reforma protestante, você tem um pensamento mais laico, onde o Estado e igreja se separam. Quando o Estado e a igreja se separam, já a igreja não domina mais o Estado e os homens são livres para poder criar e pensar a ciência do jeito que deve ser pensado. Não mais atrelado à igreja, mas pensar de forma livre. Aí há certamente a questão da reforma protestante, mas com ela vem a ciência moderna, porque anteriormente nós andávamos na idade das trevas, né? Agora, na idade moderna, na idade das luzes, nós podemos pensar de forma que a ciência pode, assim, esclarecer, trazer desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico e desenvolvimento cultural. Aí vem, muitas vezes, a questão da educação, vem a questão do desenvolvimento industrial, tudo isso são fruto da reforma, porque o homem começa a pensar por si só.